Nós hoje tivemos, em particular, afluência de pessoas que vieram de vários sítios, da Escola Secundária da Moita, com a professora Teresa Lopes, da Universidade Sénior do Eiras, professor José Campos, da Associação Sénior de Nova Atena, Linda a Velha, professor José Campos também, um grupo de alunos de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e o tema, sim, é um tema aliciante, interessantíssimo, é um tema que é tão atual como era em 1962, que é o tema de saber como regular os horários de trabalho para toda a gente, de modo a ser justo e de modo a sermos simultaneamente capazes de produzir aquilo que necessitamos. Os horários de trabalho das 8 horas no Alentejo, em 1962, era um tema central, claro, é evidente. Estas pessoas que estão aqui são exatamente alguns dos que puderam experienciar a mudança, porque se trabalhava de sol a sol, trabalhava-se sol às vezes, como eles dizem, até vir a lua, e portanto era um horário muito pesado, pesadíssimo, e aqui estão alguns dos protagonistas exatamente dessa luta pelas 8 horas, que é, como podem perceber, uma questão fundamental. Neste momento, em alguns casos ainda é pelas 8 horas, noutros casos já é por menos horário de trabalho, mas é uma questão central e fundamental para as pessoas que trabalham mais do que as 8 horas, para os que trabalham muitas horas e para todos nós, porque é uma questão de civilização, se quiserem, não é? E por isso convidámos exatamente o António Paulo, que é um amigo do museu, que já esteve mais uma outra vez aqui, e um conjunto de pessoas de Alcácer, do Sal, ligadas exatamente ao trabalho do arroz, da cultura do arroz e também à questão da mudança do horário de trabalho naqueles anos de 62. É sobre essa dureza do trabalho no arroz durante os meses de fevereiro, março, abril, ainda quando havia gelo sobre a água, e sobre as 8 horas que nunca mais acabavam porque se prolongavam pela noite, que elas vão falar, e sempre com a ajuda da Ana Aranha, que é a nossa entrevistadora. Portanto, a palavra para eles. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. É a primeira vez que temos um grupo tão grande aqui neste ciclo que fazemos no Museu do Aljube, mas são para já 4 senhoras extraordinárias e um senhor extraordinário. Eu vou começar por apresentar Helena Malheiros, depois Rosalina Pinto, Ondina Vitorino e Augusta Paulo, filha do senhor António Paulo. Eu vou começar por perguntar, das 4 senhoras, quantas foram passareiras? Foi passareira? Então e o microfone? Não. Eu fui passareira. Eu estou a começar assim, desta forma, um pouco ao contrário, não é? Porque é uma atividade hoje... Já não há. Já não há, claro. Mas assim, em poucas palavras, explique a quem nos está a ouvir o que era ser passareira, no caso, na cultura do arroz, em Alcácer. Em Alcácer. Também eu era passareira porque fazia nos viveiros do arroz e depois há ali um períodozinho de 2, 3 dias, escorrem a água para o arroz criar o grelo para cima, né, para pegar na terra. E então, para os pássaros não comerem, eu tinha que andar, eu e colegas meus, né, uma malatreca, que é um pau assim, ó, uma tábua ao meio, daqui a outra tábua e daqui a outra gente depois. E era assim. Que a gente guardava. E outros eram com latões. E outros eram com latões velhos e um pau. Batimos no latão, fazia barulho e os pássaros voavam. Iam-se embora para não comerem o arroz. E passavam o dia nisso? Passámos o dia nisto, era do nascer ao pôr. Que idade tinha a senhora, mais ou menos? Tinha aí meus 11 anos. Já tinha andado na escola? Andei na escola, mas olha, nem aprendi a ler. A verdade tem-se de dizer, eu comecei a trabalhar com 10 anos. Portanto, começou a ir para o campo com 10 anos. O meu primeiro trabalho no campo foi apanhar arroz. Apanhar azeitonas. Uhum.
a apanhar azeitonas. E depois, em março, fiz logo os 11 anos, foi quando fui guardar os pássaros. Quanto é que se ganhava para andar ali o dedo todo a espantar os pássaros? E a gente ganhava aí, não sei se era 25 tostões por dia. 25 tostões por dia. Era? Eram rapazes e raparigas? Eram rapazes e raparigas. Portanto, as crianças É que iam guardar o esse arroz. trabalho. Exatamente. Bom, começámos desta forma que, como se percebeu hoje, causa espanto, riso, não é? Então, isto é para rir. Eu também ri. Mas na altura... Já passou, mas a gente sofreu muito. Descalças, com frio, porque já se sabe que aí é março, fevereiro, e nessa altura que se começava-se, agora já não fazem. Começavam a fazer os viveiros, a gente andava descalças, a gente não andava calçadas. Portanto, não havia qualquer proteção. Sim. Exatamente. E então isso começava a que horas? Até isto começava mal o sol nascia. Pronto, ainda apanhei sem ser às 8 horas, ainda apanhei aí ano e meio, sem ser às 8 horas. Uhum. E depois começamos a encarregar às 8 e isso foi mais tarde. Ainda não chegámos lá, não é? Dava a palavra agora ao Sr. António Paulo, que é um homem que tem uma história muito rica no que tem a ver com a luta justamente pela reivindicação das 8 horas de trabalho, que teve o seu culminar em 1962. Foi uma vitória que alcançaram, mas atrás de si houve muito trabalho, muita luta, muito sofrimento, Sr. António Paulo. É verdade, muito trabalho. Aquilo nós começámos a tratar das 8 horas, aí 3 anos antes, do 62, aí em 58, depois até 62, que a gente começámos a sério. Mas já se falava nas 8 horas há muitos anos, desde a idade dos 8 anos, dos 16 anos, dos anos de 40 já se falava nisso. Só que nesses tempos era difícil. E porquê é que nessa altura, portanto 3, 4 anos antes de 62, porquê é que acharam que estavam reunidas as condições para levar para a frente um protesto que acabou vitorioso? O que é que aconteceu ali? O seguinte é que eu transportava mulheres de Santa Catarina, primeiro era da Vila e era de Santa Catarina, mas ultimamente, quando isso aconteceu, se deu o caso das 8 horas, era das pessoas de Santa Catarina. O senhor era motorista? Eu era motorista, trazia-as no reboque, ali para o trabalho, para a Vaz de Ordem. E então eu, claro, já andava sempre com aquilo, dizendo a elas que qualquer dia acontecia o trabalho das 8 horas, e tenham fé nisso, que isso um dia aparece. Mas é preciso a gente lutar por elas, olha que elas não vendem, eles não dão isto de mão beijada e tal. A gente temos de preparar para isso. Mas elas nem sabiam que eu que andava a tratar disso. Eu dizia isso, sem faça de conta que não era nada comigo. O senhor fazia trabalho clandestino, era do clandestino, PCP, sim, não é? Era clandestino. Distribuía o Avante. Era clandestino, exatamente. Lia os Avantes, lia o Corticeiro, lia outras coisas. E depois tinha um rádio que eu apanhava tudo. Apanhava de Moscou, apanhava de Pequim, apanhava de todo lado. E eu depois andava com tudo em dia. Era um revoltoso que eu não podia. Tinha de andar calado, porque, claro, mas não me levava, porque eu sabia o que é que havia de fazer. E andava sempre de volta das pessoas. Vocês tenham fé que a gente vai, isto vai, e a gente dava isto. Mas elas nem sabiam de andar a tratar disto, está a perceber? Uhum. Lançava, era de noite, lançava papéis por aqui e por lá, panfletos por todo o lado, nos fogões, na vila, na Barrozinha, de Santa Catarina. Em qualquer lado ele lançava papéis, já tinha para incitar as pessoas para a luta. E o senhor fazia isso sozinho ou com outras pessoas? Não era só eu, havia outras pessoas que tratavam de outros lados. Uhum. Havia outras pessoas que tratavam para outros lados, pois. Aqui nesta zona era eu. Portanto, o senhor tinha essa possibilidade de ir mobilizando as mulheres, não é? Claro, pois foi. Tanto que na altura quando isso era na véspera no dia
no dia, em 1962, não foi? No dia 4 de maio, no dia 3 de maio de 1962, que ele disse: olha, mulheres, é amanhã que a gente vamos ter às 8 horas, mas vocês têm de trabalhar bem para que aquilo aconteça e se torne uma realidade, está a ver? Porque isso ainda pode falhar. Deixe-me passar agora para a sua filha, Augusta Paulo. A Augusta tinha conhecimento, claro, da atividade política do seu pai, política clandestina. Não sabia tinha, de nada, não. Nem que ele andava a espalhar Não sabia. imprensa clandestina. Crianças, e o meu pai, se lia esses papéis, a gente não tinha conhecimento disso. Nem o rádio? Nem a minha mãe. Não, nem o rádio. Ele ouvia aquilo fora de horas, a gente estávamos a dormir, né? A minha mãe talvez soubesse que ele lia os papéis e isso, mas a gente não. A gente éramos miúdas. Portanto, a senhora começou também a trabalhar muito cedo no campo. Sim, comecei a trabalhar com 13 anos também como passareira. Também usávamos o Cadina, já disse, aquela malatreca para enxutar os pássaros, e depois comecei no arroz, na plantação, quando era a plantação do arroz, e sucessivamente assim. Eu gostava que tentasse descrever, já se falou das condições do frio, não é? Da água, o gelo. É um trabalho feito em posição baixa, não é? Dobrada e descalças, e andamos a rebaixar a terra com uma enxada nas mãos, né? E vinhamos sempre de recuas para tapar os buracos dos nossos pés, que é para depois o semeador andar a semear o arroz e o arroz não ficar naqueles buracos dos pés. Era muito duro porque era água muito fria, e a gente tínhamos que colar água para dentro. Eu já comecei no horário das 8 horas, mas às 8 da manhã ainda estava muito fria as águas. Mas, portanto, já foi beneficiária destas lutas, graças não é? a Deus, já fui. Agora, não sei, talvez a Dona Helena Malheiros queira explicar-nos o que é que uma mulher, uma jovem, não é? Sentia... Com 12 anos. A fase dos pássaros já passámos. Não? Nunca andei. Não. Os pássaros nunca andei. Não, então foi sempre, foi sempre já a trabalhar no arroz mesmo? Não. Não? Eu fui para a escola e depois, quando saí da escola, fiz o exame da terceira classe. Nessa altura ainda era o exame da terceira classe, que era obrigatório. E depois eu disse à minha mãe, a pobreza era tanta que eu disse à minha mãe, eu vou pedir trabalho ao feitor e vou trabalhar para ajudar a casa. E esse trabalho seria o quê? Sabe o que foi? Uma caixinha de madeira, assim parecido ao sofá que a senhora está sentada, mas mais baixinha. Ia carregar ervas que as outras apanhavam da lavra, e eu carregava, eu e as outras companheiras minhas, para fora, que eram as coisas que não prestavam, as ervas daninhas que não prestavam. Com 12 anos? Com 11. 11. E depois, pronto, trabalhei já sempre, fui pedir trabalho ao feitor, o feitor disse assim, queres ir já trabalhar, ainda és tão pequenina, tão nova? Patrão, deixa-me lá ir, deixa-me ir, que a minha mãe é muito pobrezinha e eu quero ir para lá. Foi até aos 58. Aos 58 já que me reformei. Mas nessa altura não eram as 8 horas ainda? Não, nessa altura era as pessoas trabalharem do nascer ao pôr, levavam 2 horas para chegar ao trabalho de manhã e levavam outras 2 horas para depois chegar a casa à noite. E eu vinha da escola, a minha mãe deixava-me logo lá o sermão dado. Quando chegares, cozes as batatas e pões aqui uma panela para fazer café ao lume, que é para quando chegar ter tudo feito. Pronto, a vida era assim. Depois, a minha mãe mudar-me. E ainda há outra muito engraçada. Depois o meu pai era guardador de éguas, numa propriedade que é um condado, que era do senhor Filipe Vilhana. Não sei se sabe aqui alguém que conheça. Ali era um tio da Filipa Garnella. Toda a gente conhece de certeza. E então era as éguas, e depois a minha mãe ajudava o meu pai nas éguas, e depois andavam a semear trigo, e depois faziam assim, toda a roda, e eu já tinha uma irmã com menos 4 anos do que eu tinha 4, e a minha irmã tinha aí uns mesezinhos. A minha mãe levava a minha irmã dentro de uma alcofinha e levava-me a mim. Prendia, eu ficava presa para a cintura à árvore, e a minha irmã ficava ao pé de mim,
numa cestinha. E depois a minha mãe, quando ia lá longe, que era para ir na balada ali, ninguém me fazia mal. Nenhum animal ou uma coisa qualquer. E então, quando a minha mãe vinha, que dava a roda mais o meu pai, ia-me lá ver. Às vezes, quando lá chegava, eu estava cheia de formigas, porque as espetas de antes era açúcar e pão. Era açúcar e pão. Dentro de um trapinho. Lá da gente chuchar. E quando chegava, estava cheio de formigas. Né? Essa história é-me familiar, mas não vem aqui ao caso. Pois, pronto. Mas isto é para dizer o... Sim, o contexto, não é? As circunstâncias Pronto, em que se depois comecei a vivia. trabalhar, sempre, nunca mais parei. E depois, quando foi à altura, antes das 8 horas, havia, quando roubaram Santa Maria... Em 61, 61. quando o assalto ao Santa Maria. Exatamente. E então, eu andava a trabalhar numa propriedade que pertencia à Barrozinha. E lá por cima da gente passava um avião muito, assim, esquisito. Não era destes aviões que há agora, era outros mais pequenos. E então, olha, sabes quem é que vai além? É o Henrique Galvão, mais o Delgado. Eu sabia lá que era o Henrique Galvão, mais o Delgado. Depois de manhã, a gente apanhava lá os tais papelinhos. Os panfletos, sim. Papeletos lá para... Mas a gente depois dizia assim, olha, não leias isso, que isso é dos comunistas. Eu já sabia lá o que era um comunista. Eu não sabia. E então, depois passou-se aquilo, depois o Henrique Galvão acho que foi preso, e todas aquelas manobras. Começou-se a falar nas 8 horas. Mas eu já não estava lá naquela propriedade, já estava noutra. E então, há uma companheira minha e das outras todas, que disse assim, olha, raparigas, a gente amanhã vai regar às 8 horas. Vai quê? É regar às 8 horas. A regar? E regar. É regar. Eu percebi. Sabe? É que vai começar. Sim. Vamos começar, mas lá era erregar. Ali, vamos erregar às 8 horas. Diz-lhe as mais velhas assim, olha lá o que vocês vão fazer. Olha que a gente vai se meter em algum bloco que a gente não sai dele. Não, vamos. Bom, no outro dia regressa tudo lá ao mesmo sítio e ela vai e diz assim, olha, são 8 horas, vamos embora. E fomos embora para o trabalho. O capataz, porque a gente naquelas coisas tínhamos um capataz, sim, que era um homem. E ela foi e disse-lhe assim, então vocês não vêm? Não, a gente só vai, agora vamos às 8. Saímos ao meio-dia e depois entramos à 1. E depois saímos às 5. E o homem ficou assim muito sério. Então, façam como entenderem. Assim fez a gente. Depois o senhor, à hora do almoço, foi falar com o patrão. E o patrão nem lá apareceu ao pé da gente. Isso recorda-me, eu era meia gaiata, mas lembra. Ele não apareceu lá e o fetor disse, o manager disse assim, então, mas vocês isto é para continuar ou é só hoje uma barraca? Não, é para continuar. Isto é para continuar, que a gente quer às 8 horas, toda a gente quer, que isto já tinham feito. Porque ali para os arredores começou outro a formigar e toda a gente foi atrás do rastilho. E depois vai de lá, diz lá ela assim, vá, é meio-dia, vamos almoçar. E o manager veio junto com a gente. Foi almoçar também. Foi também almoçar. Então, agora vamos regar. Lá foi ele atrás da gente. Às 5, vamos embora. Lá veio ele atrás da gente. Portanto, nessa herdade o processo foi pacífico? Escute, depois no outro dia, a gente foi para ir regar e o manager chamou e ele e porque assim, e porque assado, e porque desta e porque daquela, o manageiro. Porque já estava, o patrão já lhe tinha dito o que ele havia de dizer à gente. E o que é que disse? Não ter medo. A gente vai chegar a guarda republicana e vai assim, vocês levam assim, vocês vão presas e vão desta e vão daquelas. Eu era meia gaiata, tinha os meus 13 anos nessa altura, mas havia aquelas pessoas já mães e avós. E então diz ela assim, a gente não tem medo da guarda. Vão lá chamar a guarda que a gente não tem medo deles. Olha, umas tinham paus, outras tinham cabos de vassoura, outras tinham cabos de guarda-chuva, tinham tudo quanto era armas assim, elas tinham. E eu, uma coisa muito simples, digo assim, será que vai aqui acontecer? Bom, chega a guarda. Eram só mulheres? Só mulheres. Só o homem, o capataz é que era homem. E então digo assim, o que vai aqui acontecer? Chega a guarda, eu até conhecia os guardas, conhecia-os bem, e vai o guarda e disse, olha lá, para uma que lá estava. Que era essa que era a cabecilha que disse logo que nem ergava lá que marcava a hora. Olha lá, quem é que mandou ergar às 8 horas? Fui eu. O que é que os senhores querem? Os senhores não têm o seu horário?
Então voltem para trás para o mesmo sítio que vieram, que a gente vai arregar agora às 8 horas na mesma. Os homens para ali disseram as geneiras, os guardas e isso tudo, e levam as presas e não sei o quê, e vocês vão para o posto da guarda, e ela responde, ela e outras, pode levar a gente para o posto da guarda, que lá no posto da guarda tem que nos dar que comerem. Eram mulheres de fibra. Lá no posto da guarda tem que nos dar que comerem. Muitas delas, se calhar, nem comer tinham, lá tinham que dar de comerem, ora ficaram todas contentes. Qual foi o desfecho desse Após o episódio? desfecho, o patrão, ao fim de dias, disse, arreguem lá às 8 e pronto, acabou-se. A guerra nunca mais lá foi guarda, nunca mais foi marada. Pronto, ficou tudo em bem. Mas houve situações em que as coisas não correram assim. Sim. Eu ia para a senhora Rosalina Pinto, não andou no arroz. Eu andei no arroz, também fui passareira e também andei na plantação, no trabalho todo do arroz. Mas o que já se passou, confessou-se aqui. Pois. Agora, faça-me outra pergunta. Depois da... Mas eu, naquela altura, eu não andava nos patrões que andavam a cavalo, nem coisa. Eu trabalhava para os fiareiros, o mesmo que os outros dessem, davam à gente. Por isso eu não andei nesse combate. Mas fui também do tempo das 8 horas. Agora, o que é que a senhora recorda desses momentos? Tem-se falado com alguma descontração, não é? Mas havia receio do que pudesse acontecer, porque estavam a enfrentar e a afrontar enfim, os donos das propriedades, e não só, porque era conseguirem ali às 8 horas, era depois, como foi, um rastilho, não é? Diga. Houve lá tanta barafunda, olha, quando foi isso das 8 horas, não foi lá onde eu andava, porque foi no terreno do João Anúncio, toda a gente deve conhecer o nome, não, do João, não, então foram à casa do João, então não foi, então foi do quê? Mas 25 de Abril, pronto. Já é outra coisa. É outra história. Já é outra história, pronto. Eu agora estava enganada. Mas João Anúncio tinha uma herdade, trabalhou lá. O meu pai foi a dizer 5 anos. O meu pai foi a dizer 5 anos ao do João Arrozeiro, Anúncio, sim. que era esse que era toureiro. E foi aí que eu guardei os pássaros. Foi aí que eu fui passareira e mondei, e plantei, e cefei, e apanhei zetonas. Foi aí 5 anos que ela trabalhou. Mas eu gostava que a Dona Rosalina nos tentasse explicar o que era naquela altura mulheres, moças, jovens, muitas, não é? Saberem, porque tinham consciência de que estavam a travar uma luta difícil. Estávamos a trabalhar uma luta difícil, mas não... Eu não andei nessa luta, porque eu estava a dizer que os meus patrões eram pessoas mais pobres que faziam aqueles bocadinhos mais pequenos. Mas a gente lutou também com as outras, quando sabíamos, o mesmo que as outras fizessem, a gente fazia também. Portanto, havia uma grande solidariedade. E depois, quando a gente começou a ouvir dizer que já tinha ido a guarda a Palma, é que a gente viu que isto já estava assim mais adiantado do que a gente pensava. E conseguisse, o combate que se deu, conseguiu. Sr. António Paulo, quais foram os momentos mais complicados, mais difíceis nesta batalha pelas 8 horas de trabalho? Mais difíceis? Sim. Está aqui. Então, difícil foi tudo. Foi tudo difícil. Foi muito trabalho e muito sofrimento. Você já viu quando foi no dia 31 de dezembro de 19... quando foi o assalto ao Quartel do Benjam? Foi uma noite terrível de chuva e vento. Este rapaz está aqui, foi a Santa Catarina, com o fato de oleado, foi espalhar papéis a Santa Catarina, foi espalhar papéis na Borrecinha, fui espalhar papéis ali, até ali a Moja do Cavas, ali à entrada do passeio, e estava a tentar colar um papel na ponte da Foz. Vejo as luzes do carro, escondi-me atrás dos arbustos, e já lá tinha a bicicleta escondida.
E escondi-me atrás desses arbustos. E o carro parou. Digo, diabo. O carro parou ali. Eu fiquei ainda assim. Deixa lá ver o que é que se trata. Nem nada, chegou outro carro. Chegou outro carro. Ouvi bater uma porta. Foi alguém que entrou ou saiu para o outro. E depois arrancaram. No outro dia soube-se que tinha o quartel de Beja, tinha falhado o assalto ao quartel de Beja, o Varal de Gomes. Portanto, o senhor andou essa noite toda numa grande azáfama, então. Mas nessa noite foi uma noite terrível, mesmo uma noite terrível de tempo. Mas eu não parei. E começa foram outras reuniões em frio, lá nos Olivais, onde sítios à claridade da luz vinha lá do lado da central elétrica, lá na Cova, no Olival da Cova. Reunimos aí. O senhor tinha uma pequena célula do Partido Comunista, não é? Tinha instruções claras para agir ou era um pouco ao sabor dos acontecimentos? Tínhamos lá o Ideleste, que era o chefe, era ele que era o controlador, era o funcionário da gente, era o Ideleste. Esse é que recebia ordens lá do comitê. Mas as ordens quais eram? Era levar a luta até ao final, acontecesse o que acontecesse? Exatamente. Era preparar as pessoas para a luta para as 8 horas, como aconteceu. Mas isso... Por norma, as pessoas, obviamente, que ansiavam por conseguir a jornada das 8 horas. Mas o senhor sentia também, nessa mobilização que tentava fazer e que fazia, sentia que muita gente tinha receio, tinha medo das consequências, das prisões? Pois sim, eu também tinha medo da prisão. Mas tinha de fazer aquilo, eu tinha de lutar para o meu bem, para o bem dos outros. Eu vim cá para isto, vim ao mundo para fazer alguma coisa de bem. Eu não parava, minha senhora. Eu sei. Não parava. Eu no dia, na véspera das 8 horas, que eu disse às senhoras, antes delas sapearem do carro, que eu deixei, eu subi acima do reboque, e disse ao senhor lá, minhas senhoras, é amanhã que a gente vai ter as 8 horas de trabalho. Amanhã, não me diga, é amanhã já. Passado tanto tempo, já há tantos anos você anda a dizer isso, e é amanhã. Mas vocês já têm que fazer isto bem feito, não é? Apareça lá quem aparecer, vocês não dizem coisa nenhuma. Quando tocar lá a sirene da Barrozinha, vocês vão trabalhar. A sirene era de uma indústria, não é? Fábrica. De uma fábrica. Era da fábrica lá da Barrozinha. Portanto, os operários das fábricas já tinham o horário das 8 horas. Os camponeses é que não. Pois, lá na Barrozinha já tinham 8 horas. E então, estávamos ali pertinho da Barrozinha. E então, quando aquilo tocar, e às 8 horas, vocês vão trabalhar. E quando tocar para o meio-dia, vão almoçar, e a uma vão trabalhar, e às 5 horas eu estarei lá para as trazer para casa. O meu sogro que era o encarregado geral. Eu já tinha feito comprar um aparelho de rádio para ele ouvir o rádio Moscovo também. E quando as mulheres, claro, chegou-se às 8 horas, não, chegou-se à hora de arregar, ele disse, vamos lá trabalhar, pessoas, vamos lá embora, vamos lá ao trabalho. As pessoas ficaram, ele viu que ninguém ia atrás dele, então ninguém quer trabalhar. Ninguém respondeu, tudo calado. Então ninguém quer trabalhar. Então o que é isto hoje? Olha para mim e diz, está aqui já este gajo. É verdade. Eu já dizia que aquilo um dia ia acontecer. Portanto, estamos no início de maio de 1962, não é, Sr. António? Olhou para mim, deu um arzinho de rir e foi-se embora ver ter com o patrão. Vem dizer o que é que se passar depois. E aquilo aconteceu. Ela chegou ao meio-dia, aparece lá o João Anúncio. O dono da herdade. Não, o filho do dono da herdade. O filho do dono da herdade. Pois, apareceu lá o João Anúncio, a dar os bons dias. Bom dia, tá bom dia. Ninguém me disse nada. Bom dia! Ninguém respondeu, pois. Então, diga qualquer coisa. Ora, eu já sei que vocês querem as 8 horas. Está bem, tem as 8 horas. Mas digam qualquer coisa, pelo menos mandem lá. Desculpa.
manda-me a coisa, vocês sabem para onde é que eu estou a dizer. E as pessoas calaram-se, já responderam. Já sei que vocês querem as 8 horas, pois muito bem. Os outros têm, também vocês têm direito a elas. Mas há uma coisa aqui a ver. Agora é a fartura de trabalho. Se vocês quiserem, fazem mais 1 hora e essa hora é paga à parte. Espertalhão. Que era para dizer que as pessoas tinham pegado com as 8 horas e não com as 9. Já viu? Com as 9 e não com as 8, já viu? Ninguém respondeu, pois. Até que ele no fim disse: vamos embora, Zé Guerra, vamos embora, que esta gente não merece nada. Senhora Augusta, Senhora Augusta Paulo. E eu dizer assim: toma lá, bem, já almoçaste. Senhora Augusta Paulo, acompanhou tudo isto, não é? Eu há instantes perguntava se havia... Mas espera aí. Ai. Só um bocadinho. Só um bocadinho. À noite, às 5 horas, estava lá para os levar. Quando chega a noite de Pielas, lá em Santa Catarina, dizem elas assim: veja lá, o que você tem dado a falar há tanto tempo e isto aconteceu. Vá lá um beijinho. Está vendo? Queria contar aqui o beijinho. Eu ia perguntar à Dona Augusta Paulo se acompanhava naturalmente tudo isto e se sentiu naqueles dias, não é, mais complicados, que poderia estar para breve uma vaga, uma onda de repressão sobre os camponeses e as camponesas, ou achavam que o processo estava a ser, enfim, mais ou menos sem violência e que isso não ia acontecer? Não, eu esperava que acontecesse, tanto que quando comecei a trabalhar já foi nas 8 horas, mas antes de começar a trabalhar eu ainda era miúda e fui a guarda lá, levou alguns homens ainda para o posto da guarda e eu era miúda e ia fugir atrás dele e dizia: ser filhos da... Mas dizia o nome porque tinha medo deles me baterem. Agora levam o meu pai e o meu avô preso porque o meu pai não roubou nada a ninguém, nem o meu avô, e vai preso porque e eles lá foram no jipe para o posto da guarda. O seu pai e o seu avô. E o meu avô, o pai da minha mãe. O seu avô já era também o meu avô já era, mas o meu avô era mais cagarola que o meu pai. O meu pai não tinha medo, rompia com tudo. Agora o meu avô quebradava-se mais. Mas, portanto, eles foram detidos. Foram detidos, estiveram lá, passaram lá uma noite, no outro dia que vieram, guarda, assim, não é? na guarda, em Alcácer. Uhum. E houve, assim, nessa altura, outras prisões? Não, depois daquilo passado, começou-se a funcionar com as 8 horas, mas pronto, depois eu passei mais, foi depois do meu pai ser preso. Acho que aquilo naquela acalmou, altura não acalmou, houve grande número de prisões, depois não é? começou-se às 8 horas, mas mais tarde sim. Mais tarde depois é que a gente sofreu na pele outros piores ainda, que as 8 horas. Por exemplo, quando meu pai foi preso, né? O senhor foi preso em 65. Meu pai tinha abalado de Gacha, onde trabalhava, que era num sobrinho do patrão João Anúncio, que era toureiro, e o Zé Cecílio era sobrinho desse patrão. E o meu pai falou com ele e disse-lhe ele: olha, Zé, eu vou-me embora trabalhar para o Odmira, porque dou melhores condições de trabalho, tenho as minhas filhas para sustentar e aqui quase não ganho para comer. E ele disse, desejou-lhe boa sorte e que ele fosse. O meu pai que fosse, que lhe desejava muita sorte e que ele continuasse bem. O meu pai foi para o Odmira, depois ao fim de não sei quantos meses do meu pai estar em Odmira, apareceu lá a guarda, lá a procurar para o meu pai, e a minha mãe disse que o meu pai estava a dormir porque tinha feito a noite, trabalhava por turnos. E eu nesse dia, por curiosidade, ou teve mesmo que ser, se calhar para bem do meu pai, eu resolvi vir servir para Lisboa. Uma pequena lá que morava ao pé de mim disse à mãe se arranjava uma miúda e ela arranjou, falou comigo e eu quis vir. No dia que eu vinha de Odmira para Lisboa, às 11h30 da manhã, às 3 da tarde foram buscar o meu pai preso. Quando é que a senhora soube que o seu pai foi preso? Ao fim de 8 dias foi quando recebi correspondência da minha mãe. A minha mãe dizia que tinham ido buscar o meu pai preso, de Odmira disseram que tinham seguido para Lisboa, mas a minha mãe que não sabia nada do meu pai. E na altura estava a trabalhar na casa de um doutor, e o pai dele era conselheiro.
E eu fui me dirigir a ele para ver se eles me podiam ajudar nesta situação, porque eu estava a sofrer um grande drama, porque não estava com a minha mãe, nem com as minhas irmãs. E a minha mãe, visto de saber do meu pai. Depois eles disseram-me, olha, Maria Augusta, a gente não te pode acompanhar, filha, mas tu és uma rapariga que percebes, sabes ler, apanhas o autocarro tal, sais na rua tal, olha, diriges-te à rua António Maria Cardoso, acho que era o número 14, eu não sei bem, mas acho que era o número 14. E chegas lá, procuras informações do teu pai. A gente não vai contigo porque a gente não te pode acompanhar. O teu pai deve estar preso por político. E eu pensei assim, preso por político? O meu pai nunca roubou nada a ninguém, nunca matou, era o meu drama. E eu aprenderam o meu pai. Bem, eu, quando cheguei lá, à rua António Maria Cardoso, na porta dizia, empurre. E empurrei a porta, estavam 3 guardas. Estavam 3 guardas sentados à mesa. Eu, assim que vi os homens, assustei-me logo. Comecei a querer chorar. Eles deram a pena e disse assim, o que é que a menina faz aqui, neste sítio, aqui sozinha? E repita-me, por favor, tinha que idade nessa altura? Tinha 17 anos. Estava a servir em Lisboa. E eu disse assim, sim, eu venho procurar uma informação. É que eu venho de Odmira. E foram buscar o meu pai até à data. Mas não disse, estava em Lisboa, senão eles não iam buscar o meu pai à cadeia. E assim foram. Menti logo sem querer, menti. E depois o meu pai tinha ido, estava preso, né? E eu cheguei ali e ele disse-me assim, olha, o seu pai não está aqui, mas a gente sabe onde é que está o seu pai. Eu assim, como o homem me disse aquilo, fiquei toda feliz. Disse assim, por favor, digam-me onde está o meu pai para ir dizer à minha mãe, porque a minha mãe está em Odmira e não sabe nada do meu pai com as minhas irmãs. E eu venho de propósito de Odmira para ver o meu pai. Agora chego aqui, pensava que o encontrava, ainda não está aqui, comecei a chorar. O homem, não sei se lá lhe tocou no coração ou se tinha filhas também e lembrou-se, disse, olha, eu vou fazer uma coisa que eu não podia fazer, mas faço derivado de vê-la você nesta situação, sozinha, aqui no sítio destes. Vou pô-la numa sala, você fica ali sentadinha num sofá e não tenha medo que ninguém lhe faz mal. E eu fiquei lá, assim uma ovelhinha ali entre cães, mas fiquei lá acomodadinha. Ao fim de uma meia hora, 35 minutos, chegou o meu pai. Eu estava na sala, ouvi abrir assim uma persiana de zinco, era a porta do elevador. Eu estava à espera do elevador ter aquelas portas que a gente visse as pessoas virem, né? Não, era uma porta em zinco, abriram a porta, vejo vir o meu pai. Assim que eu vejo o meu pai, parece que vinha desde o céu. Assim que eu vejo o meu pai, eu levantei-me, fui direto a ele, abracei-o, beijei-o, lá tive um bocadinho com ele. Ele disse, olha, não pode estar mais tempo. Tem que ir levar o seu pai. Eu disse, então está bem, obrigado pelo favor que o senhor fez. Então, mas nessa altura o senhor estava na António Maria ou estava em Caxias? Estava em Caxias. E levaram-no a António Maria para a senhora ver? E o meu pai, assim, que eles disseram assim, António, suba ali para a carrinha. O meu pai disse assim, querem ver que estes filhos da mãe, mas lá falou mal para com ele, vão-me levar outra vez para ser interrogado. Mas ele não sabia que era eu que estava lá. Ele não disse. Senhor António, quando foi detido e veio para Lisboa, ficou quanto tempo na sede da PIDE? Estive lá 5 dias. 5 dias e 5 noites, sem dormir. Entrei para lá no dia 31 de julho, saí lá no dia 5 de agosto, sem dormir. Não me deixaram dormir. Queriam que ele contasse a história. Mas o que lhe perguntavam ainda era relativo à luta das 8 horas? Não, fui preso das 8 horas porque eu tinha feito parte da greve das 8 horas. Eu nunca entrei na greve. Eu ia trabalhar fora aquilo foi sempre com as mulheres, mas eles andavam à procura. Sabe, é que é assim, depois das pessoas, daquilo que se passarem, as pessoas começaram a dar a língua. O António Paulo foi assim, o António Paulo foi assim. E eles andavam com o ouvido à escuta. Sim, mas porquê foi fulano, o António Paulo era assim, o António... Senhor António, por que acha o senhor que demoraram 3 anos a prendê-lo? Porque eles não sabiam diretamente quem era, está a ver? Eles andavam em pesquisas, eles ficaram com a pulga atrás da orelha, como diz. E andavam a ver se achavam quem tinha sido mais ou menos os intérpretes daquilo. Está a perceber? Assim que apanharam aqueles nomes, levaram a gente. Levaram a mim e levaram a outros. Para além da tortura do sono, desses 5 dias e 5 noites sem dormir, teve algum outro tratamento violento? Não. Disseram-me foi coisas que não se diz ao diabo. Escandalizaram-me tudo. Um filho do cabrão, não se lhe pôr dois, disse, este filho de puta está aqui calado, não arrancamos nada. Filho de puta, disse, filho de puta.
você tenha cuidado com a língua, viu? Disse-lhe para ele, lá mesmo preso, disse, você tenha cuidado com a língua, viu? Porque a minha mãe morreu em 1936, com 38 anos, e era uma mulher séria, viu? Não era nenhuma puta, viu? Tenha Portanto, cuidado. o senhor não prestou qualquer declaração. E o outro, elas eram dois, o outro disse, tem cuidado dessas coisas, não se dizem. O outro que estava lá dentro, eram dois, e se diz, ele tem razão. Isso, a mãe dele não tem nada com isso. Mas, portanto, o senhor nunca respondeu a nenhuma pergunta da PIDE, é isso? Não, eles, por isso é que eu tive aquele tempo todo. Eles fizeram um processo, veja bem, como é que era a tática deles. Eles fizeram um processo, eu nunca falei, está a perceber? Eu nunca falei. Houve alguém que falasse. Esse Zé Gomes é que meteu lá a gente todos. Mas eles fizeram um processo, que ali o processo, e ainda estava lá o nome daqueles que depois eles disseram o que tinha denunciado. Uhum. Lembro o processo e tal. Quando eu assino lá aqui, eu assinei, ele leu e assinei aquilo que ele tinha lido. Mas ele não leu o resto que havia de ter dito. Senão eu não assinava. Uhum. E assim fiquei culpado de ter lá posto pessoas lá dentro que eu nunca meti. E o senhor foi condenado? Fui condenado. Foi julgado em tribunal plenário? Como? O senhor foi julgado no tribunal plenário e foi condenado. Qual foi a sua pena? Foram 420 dias. Cumpriu 14 meses. Estive ali em Caxias, de setembro, de julho até maio, depois de maio até setembro estive em Peniche. Uhum. E depois de sair da prisão, continuou a ter atividade política? Ou não. Depois aquilo acomodou-se, sabe-se ver? Uhum. A gente fomos todos presos, fui eu, foi o Granja, foi o Merca, foi o Idalécio, foi o Gustavo de Antão, foi o Idalécio, foi o Joel Paulino, foi o Paulo Cândido Pinto, o irmão aqui da Rosalina. E então, aquilo, a gente ficámos, o Manuel Dimas, e então fomos 9. Foi o Merca, o Sapateiro. Portanto, foi uma razia, não é? Pois, senhora... Aquilo ficou sem atividades aqui. Uhum. Ficou morto. Uhum. Senhora Rosalina, a senhora, como acabou de ser dito agora, teve um irmão que também, por causa destas lutas, foi preso também posteriormente, em 65 também, não foi? E tanto quanto sei, a senhora tinha que idade mais ou menos quando o seu irmão foi preso? Olha, agora não me lembro. Oh, mas era uma mulher nova. Era uma mulher nova e casada com filhos. Uhum. Vou pedir que aproxime um pouco o microfone. Mas a senhora, quando soube da prisão de seu irmão... Eu pensava que o meu irmão, que era também muito simples, que não se metia nestas coisas, e o António Paulo dava... O meu irmão recebia o avante. O avante da mão do António Paulo. Uhum. E depois... Mas foi uma surpresa para a senhora, a prisão do seu irmão? Foi uma grande surpresa, porque eu estava a chorar por pessoas que estavam presas no posto da guarda e não sabia que o meu irmão que já estava em Lisboa. Uhum. E o que é que a senhora fez a seguir? O que é que eu fiz? Quando me disseram que o meu irmão estava preso, eu fiquei sem saber o que é que havia de fazer, porque tinha 4 crianças pequenas. Uhum. E eu aflita, porque aquilo vinha-me tudo parar a casa. E então comecei a dizer ao meu marido, eu vou à PIDE. A mulher está maluca, agora vai lá, fica presa também. Digo assim, eu tenho que saber onde é que ele está. Ele disse-me que não tinha dinheiro, agora para onde é que ele foi? Nem tem dinheiro para comprar uma lapiseira e a gente não sabe nada. O meu marido estava a trabalhar por conta do Estado também, lá no escritório do Regantes, e quando vai, o meu estava sempre a discutir do Benfica, Santana hoje lá, Benfica. Não, tem a mulher maluca. Credo, então o que é que aconteceu à sua mulher? O irmão foi preso e agora quer ir à PIDE. Deixa ir. Porque o que estava a dizer para eu deixar ir era um irmão do Poço que já lá estava preso também. Que ainda foi presidente aí da Câmara depois do 25 de Abril. Portanto, e a senhora veio para Lisboa? Agarrou em si?
Ele não me deixava ir, mas eu fui. Fui levar a minha cunhada. E chegou à PID e... Não, fui lá, não. Fui à Polícia de Segurança Pública. Foi à Polícia de Segurança Pública perguntar pelo seu Para irmão. perguntar onde é que era o António Maria Cardoso, mas eu já estava informada. Era só para falar com o guarda. E eu depois disse-lhe... mas eu não me segurava a chorar. Claro, a aflição era tão grande que não tinha sossego. E eu disse, calça lá, conte lá. O que é que a senhora quer lá? O que é que lá vai fazer? Senhor guarda, o meu irmão foi preso e eu quero ver se consigo alguma coisa que tem lá 4 crianças para sustentar e ele vai-me apodrecer na cadeia. O homem fez assim, venha lá, veio comigo até quase à porta da sede e disse-me logo assim, a senhora não diga PIDE, é de Polícia Internacional, Defesa do Estado. E olha que o tapete tem ali as letras, eu não sei ler, eu nunca andei à escola. Ele foi e disse-me assim, olha, senhora, agora entra, enreste-me. Está ali uma secretária, logo assim à sua esquerda. Está ali um galego, mas você não... Ele começa logo a fazer perguntas, você não diz nada. Você sobe ao primeiro andar e depois dirige-se lá, cá lá estavam as pessoas já para atender. Eu subi lá, a criatura, eu era só chorar e disse o que era, e ele assim, bem, eu vou saber. A senhora conseguiu chegar à fala com o seu irmão? Consegui, nesse dia não me vinha embora enquanto não fosse saber do meu irmão. Parecia que estava maluco, realmente. Depois fui para... Depois ele disse-me, olha, o seu irmão não pode ser visitado ainda porque ainda está incomunicável. Portanto, estava incomunicável, não o deixaram. Não deixava, mas eu joguei as mãos à cabeça, não sei se eles pensavam que também estava a cumprir. O que é que ele faz? Então porquê? Já falta poucos dias. Mas meu marido não me queria cá deixar vir, eu não tinha dinheiro e agora como é que cá venho? Lá fui para a Caxias ainda e cheguei lá, olha, dirijo-se ao Reduto Norte, porque ele ainda foi ao Reduto Norte de Caxias Norte, e encontrou o seu irmão, deixaram-no ver. Há de lá estar uma pessoa a abrir o portão. Ora, quando lá cheguei, a subir aquela ladeira, sabia lá onde é que era. Quando lá cheguei, já a porta estava fechada. Andava o guarda lá em cima, fiz logo assim para o guarda. Senhor guarda, a porta não estava aberta. Mas o homem já veio, chame-o lá. Eu estava maluca. E o outro chamou e lá fui. Assim que eu lá cheguei, pensava que aquilo era tudo terreno direito. Quando começa a descer umas escadas lá para baixo, eu disse, é tudo baixo de chão. Lá estamos consegui, o meu irmão disseram logo, só pessoalmente, que seja pessoalmente. Só podia falar de assuntos pessoais. Pronto, pessoais, nada de perguntas. E qual era o estado do seu irmão? O estado físico, o estado psíquico, qual era? O meu irmão foi o António Paulo que disse dava o avante ao meu irmão. Não, mas estou a dizer, quando viu o seu irmão na cadeia? Não, ele fez assim, estás aqui a fazer? Diz assim, olha, vim saber por causa de ti, tem lá os filhos, queres que eu faça? Não sei o que é de fazer. E até ele foi, disse que tinha ido para umas perguntas e tinha lá a chave da máquina onde estava a trabalhar, na Valdegaia, que ele morava no Pego. Sim, mas ele foi maltratado, foi torturado pela PIDE? Eu acho que sim. Porque ele nunca falou nisso? E ele a mim não me falou nisso. Mas sei que ele só ia para perguntas porque ele defendesse a dizer que queimava o avante, senão ainda mais ia lá mais. Uhum. Ficou quanto tempo preso o seu irmão? O meu irmão, quando foi só para te esclarecer, e não era para... Pois, não tinha já acusado mais ninguém, era para ir lá prestar provas e para se ir embora, mas depois o que é que acontece? Eu, como tinha lá ido, agora estou-me a perder.
Já lá vai. Eu estava a perguntar quanto tempo o seu irmão ficou preso. O meu irmão era para sair com calção. Sim. Como ia só para mostrar a Sim, prova, sim. era para sair com calção. E então era para estar 4 meses. Mas ficou quanto tempo? 14. 14 meses como o senhor António Paulo. Pois, Nessas alturas, durante este período de Mas, prisão, não era fácil virem de Alcácer, quer para Caxias, quer depois para Peniche, visitar os familiares. Estou a falar com a senhora nunca chegou a ir a Peniche. Era muito complicado para as famílias dos presos políticos, de mais longe, visitá-los, não era? Sim, a minha mãe, por exemplo, como eu estava em Lisboa, a minha mãe ia esperá-la sempre a Cacilhas, vinha com a minha irmã mais pequena, outras vezes com a outra, uma vez trazia uma, outra vez trazia outra, não podia trazer as duas, porque não ganhava para elas virem as duas, e eu ia esperar lá a Cacilhas, depois levava para a casa dos meus patrões, quando chegasse a hora da visita apanhávamos o comboio em Alcântara e lá ia eu com a minha mãe para Caxias ver o meu pai com as minhas irmãs. E depois em Peniche também? Em Peniche não, em Peniche eu depois, o meu pai aconselhou-me que eu devia ir para o pé da minha mãe, talvez tivesse medo de eu ficar aqui sozinha em Lisboa, porque o meu tempo todo ocupado todas as semanas era a visita de ir ver a ele, e depois ele ia para Peniche, era muito longe, e ele aconselhou-me, olha filha, queres um conselho que o pai te dá? E eu disse, quero, também te querer porquê? Então o pai achava melhor tu ires para o pé da mãe, arranjavas lá depois trabalho, lá no patrão, ias para lá trabalhar e o pai ficava mais descansado. Tu estás lá com a mãe, o pai vai para Peniche, tu já não podes ir lá tanta vez como vens aqui. E o meu conselho do meu pai foi, a minha mãe é que foi a Peniche 2 vezes vê-lo. Pedia-lhe que passasse agora aí o microfone. Esta profissão de que estávamos a falar aqui, este trabalho no campo, nos campos do arroz, é muito associado às mulheres. E já falámos em muitas questões, umas com algum sentido de humor, vistas hoje, naturalmente, mas é possível termos a ideia aproximada. Estamos a falar de muita gente, não é? De muitas mulheres, muitos homens também, mas não eram pequenos grupos de trabalhadores, não, eram herdades muito grandes. A gente trabalhava o de João Núcio, havia 3 montes e era tudo cheio de pessoas que trabalhavam para ele e as casas eram dele. A gente estávamos mesmo criadas dele, do monte e tudo. As casas onde a gente vivia era do patrão João Núcio. Portanto, era Vale Lobos, e era Porto Novo e era a Loiseira. Pagavam uma pequena renda? Não pagamos nada. Pagavam tudo? Pronto, pagamos tudo, mas não pagamos, né? A gente pagamos a todos, né? É assim. O que é que o Sr. António quer dizer com isso? Que o ganho era para eles, não era para a gente. Então, mais valia o trabalho era para quem? Eles, a vez de pagar assim, pagavam a 20. Mas eram todos. Era para dar para a renda da casa e para tudo. Portanto, no fundo, o que estão a dizer é que era uma dependência muito grande e não havia alternativas, ou seja, vocês não tinham alternativa para trabalhar noutros sítios, dependiam muito dos patrões. A gente dependia sempre dos patrões, agora não. E vão trabalhar para aqui e para além. Naquela altura era tudo no campo e eram os patrões que davam trabalho. E eram pais, mães, mas filhos... Tudo. E netos. Eram famílias inteiras. Até por acaso o meu pai, quando foi trabalhar lá para o de João Núcio, não foi assim muito mal, porque ele foi ser arrozeiro, ganhava mais que os outros homens e chegava, quando no tempo das azeitonas, dava sempre 4 decas de azeitonas a cada trabalhador e tínhamos lenha todo o ano, mas era porque o meu pai era a dizer que os outros trabalhadores já não tinham, só quem tinha era o refeitor, os manageiros. E há esse pormenor, não terem lenha, por exemplo. Lenha, então a gente era tudo a lenha, a gente fazia o comer todo ao lume de lenha no era chão. Fundamental, não é? Pois, era lenha grossa, lenha fina, para então, as nossas mães amassarem. E quem não tinha? O nosso pão, a nossa mãe... Iam pescar e a gente tinha, porque eles com o trator e mandavam pôr. Sim, mas a maior parte não tinha. As outras gente não tinha, carregavam à cabeça. Ele dava, mas tinham que ir ao campo pescá-la à cabeça. O Sr. António Paulo ia dizer o quê? Ia dizer? Ia dizer que quando nasceu a minha filha mais nova, a Isabel, que está agora na Suíça, o Zé Cecílio diz, Vitória, é mais uma mundina.
Digo, mundo, digo, aquela não. Você está grande. Aquela já não vai mudar arroz, nem vai mudar arroz, não. Não vai. Pois não. Então como é que tu sabes isso? Oh, até você julga que anda aqui a dormir, ok? Então não sabe que aquilo que está lá nos outros países também chega cá. Começam os aviões aí a moldar o arroz e a semear o arroz e a coisa assim. Olha, jogava que tu não sabias isso. Olha. Jogava que não sabia que lá fora que semeavam o arroz e faziam a monda de arroz de avião. Bom, mas isso ainda demorou uns tempinhos a chegar cá. Mas naquele tempo, sim, naquele tempo, o senhor já sabia que existia, não é? Naquele tempo, quando nasceu a minha filha, já faziam. Era outra expressão curiosa, para além das passareiras, que é, normalmente diz-se mondadeira, não é? De mondar, mas vocês eram mondinas. Mondinas do arroz. A senhora traz aí um papel. Ai, mas agora não tenho óculos. E agora? Bom, vamos ver no fim se conseguimos ler, está bem? Já se riu, já se sorriu, também já houve alguns momentos de maior emoção e comoção, porque estamos a falar de muitas vidas. E punaram bastante. Mas isto era o meu irmão já morreu. Uhum. E então isto foi a prisão dele e ele depois fez isso. Bom, eu no fim vou ver se consigo, está bem? Agora não consigo. No fim. Mas estava eu a dizer, foram de facto vivências muito ricas, muito sofridas pelos próprios, não é? Pelo trabalho que faziam, pela dureza, pelo sentimento de desproteção, de exploração e depois, em alguns casos, por verem pais, irmãos, primos, familiares presos. Eu gostava de perguntar às senhoras, mulheres foram também presas nessa altura? Eu não conheci nenhuma. Não conheceram nenhuma mulher presa? Eu só ouvia falar naquela altura da Catarina Fêmea. Uhum, sim. Pois. E foi morta, foi lá nos nossos arredores, quando foram os homens, não foi mulher nenhuma presa. Foi só os homens. Como é que agora olham para esses tempos? Ai, não deixa saudades. Não deixam saudades. A gente agora vive muito melhor. E sentem orgulho nas lutas que travaram? Sim. Foram mulheres de pulso. Já que não fui eu, mas foram estas pessoas. Eu já fui mais nova. Tenho que dar muito orgulho e agradecer muito a estas idades. A estas e a outros que lá estão. Até com mais idade, não é? Com mais idade. Foram esses que lutaram. É uma coisa de que vocês falem lá? Ou não? É só assim para as entrevistas? Não, para as entrevistas é a primeira. Nunca tinha falado nisto. Não. Porque é coisa que não me diz nada. Isso já passou. Mas não, os vossos filhos, os vossos netos, conhecem este vosso passado? A minha filha é muito amiga da história. Mas esta história eu às vezes fujo de lhes contar. Porque eu já lhe tenho dito, olha filha, nasceste num berço de ouro. A mãe, e ela depois começa às vezes a dizer coisas, diz ela assim, mas isso foi assim. Ah, filha, ainda foi mais com o que eu digo. Ainda foi mais com o que eu digo. Portanto, esta mocidade, olha que estavam aqui, já abalaram. A mocidade. Esta mocidade até pensa que não foi assim, porque não conheceram. Claro. Nada se passou, mas foi muito duro. Muito duro. E o que os meus pais apanharam. E hoje a minha avó, a mãe da minha mãe, ia para os bailes, aquelas toques de... Não, de gaita de... Bestes, gaita de bestes. Pois. Com uma bota e um sapato. Não tinha, o que tinha era o que levava. Não tinha mais nada. E outros eram ligados com arames. Que ela me contava. Para não irem descalços para o baile. Portanto, isto é uma história muito comprida que se chegava calhando para fazer um livro também não sei do quê. Ai, Sr. António. Agora a política não... Quer falar?
Nós vamos ter que terminar. Eu pedia ao Sr. António para, no fundo, nos deixar uma pequena mensagem. O diretor do Museu do Aljube, Dr. Luís Farinha, há instantes dizia que a questão das 8 horas é uma questão atual. Ainda hoje falamos no tempo que as pessoas trabalham por dia, e é uma questão que se discute muito, não é? Tantos anos depois dessas lutas de finais dos anos 50 e inícios dos anos 60, o que tem a dizer o Sr. António Paulo? Depois dessa luta... Como é que sentiu? Depois dessa luta... Olha... Eu depois dessa luta tenho um livro, tenho 6 cadernos escritos do que se passou tudo, desde a minha vida, desde os 7 anos que comecei a trabalhar até os 70 anos escrevi a minha vida. Tenho 6 cadernos escritos. Mas a partir do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, a partir das 8 horas, a vida mudou para bem, para melhor. A minha vida tornou... Eles fizeram muita coisa. Eu passei por coisas... Quer ver, eu vou-lhe contar, puxar aqui Eles, o patrão onde estava, sabia que sabia. O patrão onde estava sabia aquilo que sabia. E tentaram-me lavar um cérebro, está a ver? Um certo dia, fui convidado para ir fazer um curso de cristandade da Évora. Um curso de cristandade? Cristandade, exatamente. E então, voltando, António, sim senhor, diga lá, tens de ir fazer um curso de cristandade da Évora, pá. Tu és religioso? Eu não sou religioso, não conheço a vida de Cristo, tenho lá uma Bíblia, conheço isso, mas não sou, não faço assim muito caso disso. Mas tens de fazer. Tens de ir a um curso de cristandade da Évora. Bom, ele disse-me aquilo, não nada. Passados uns dias, o Figueira, que era o chefe da PID, que ia lá em Alcácer, esse maroto, era da religião portuguesa, e dizia aquilo que era o chefe lá da PID. Lá. De volta, António, então o patrão já te disse alguma coisa? Já falou comigo, disse que eu tinha de ir a Évora fazer um curso de cristandade. Eu não percebo nada disso. Lá, mas vais perceber. Vais lá passar lá uns dias. Vais lá passar uns dias lá com eles, pá. Aquilo é bom. E o senhor foi aquilo ou não? É bom, vais aprender lá umas coisas. O senhor foi? Vais aprender lá umas coisas. Aqui chegou-se à altura que eles tinham terminado e vai o António Paulo para Évora. Quem é que há de ir com o António Paulo? O Ferreira Lima, que era dono do Pinheiro, e o presidente da Câmara de Alcácer, que era o João Alegre. Fomos os 3 para Évora, lá para a Quinta de Santo António. Aquilo era... Foram 3 dias passados, para comes e bebes, aquilo não foi nada do melhor. Foi o melhor. Aquilo nunca tinha... Mas refletiram muito ou não? Nunca tinha visto tanta fartura. Mas tanto o resto. Era falar em Cristo, da região, e falar em orações, e o Padre Nosso de Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora nós... Mas afinal sabe. Então, fui obrigado a saber isso. Mas lá. qual foi o desfecho dessa pois, situação, exatamente. Sr. António? E aqui, escute, e então aquilo... Isso é para não interromper. É que não podemos ficar aqui até amanhã. Aquilo, ao fim de 3 dias, no último dia, à noite, era aí 1h30 da noite, um tipo que chamava-lhe Dr. Revisco Paes, dá lá um rolho, aquilo não eram discursos, eram rolhos, dá lá um rolho, volta-se lá para um lavrador de Évora, aqui da Cabrela, não é de Évora, aqui de Cabrela, volta-se para o Ferreira Lima, o outro de Santa Vitória,
outro que era aqui de Alvito, lavradores, lá que diziam que eram lavradores, e então volta-se para eles e diz assim, muito caladinho, àquela hora da noite: meus irmãos, vós sabeis que o mundo é completo por 2,5 bilhões de pessoas, e cerca de 2 bilhões passam por fome. E vocês sabem quem são os causadores dessa fome? Tudo calado. És tu, Ferreira Lima? És tu, aquele de Cabral? És tu, Flantal? E és tu, todos aqueles grandes que lá estavam, que eram de dinheiro. Ele apontou-se, que vocês é que são os causadores dessa fome. São vocês que estão aqui dentro, que eu estou a nomear, e são outros que estão lá fora. Se vocês dessem a mão a quem trabalha, o mundo era melhor, mas vocês não dão a mão a quem trabalha. Vocês querem o bem só para vocês. E os outros passam fome porque vocês é que são os originadores da fome. Pá, aquilo que para mim, pá, eu já era comunista, pá. Aquilo para mim tive mesmo para arrebentar. Eu tive mesmo para dizer, é verdade, sim senhor, esses malandros. Mas não, eu gravei ali aquilo ali, mas ele chegou ali a sério. Chegou lá a sério. Um padre? Não, um padre não. Ele não era padre. Era um doutor Rios Pais. Disse que não era padre. Não era padre, não. Não era padre. Estava também lá era um movimento de leigos, com Portas, certeza, católicos. Estava lá o Portas, que era o Carlos Portas, que era primo desse Portas, que era... ainda foi governo. Diz que era primo desse. Paulo Portas. Sr. António Paulo, muito obrigada. Obrigada a todas. Gostei muito de as conhecer. Deixaram aqui um testemunho extraordinário. Não quero ouvir mais nada. Quero. Eu até queria ouvir. Eu primeiro... Sr. António, deixe-me aqui fazer uma tentativa. Está bem? Vá. Deixe-me aqui fazer uma tentativa, porque eu não acredito em pessoas de Alcácer, ali daquela região, que não saibam cantar. Não acredito. Nem em lá conjunto. Quem sabe cantar, há lá um conjunto. Nem as quatro. O Chave de Ouro é de lá de Alcácer. Não. Não olha, cantavam quando trabalhavam nos campos. Não cantavam. Eu não sei cantar. Eu não sei. Pronto. Foi coisa que nunca aprendi. Eu tentei. Mas não. Comigo mas eu sei que o Sr. António Paulo quer dizer uma coisa para terminarmos, não é? Para terminar. Aqui há uns anos, em Alcácer existia uma rádio que era o Miraçado. A gente acabou, por falta de meios, aquilo não se aguentaram, e aquilo agora é o TVS, foi para Évora. Mas havia um programa que era Alcácer Convida. E então, todas as semanas ia lá um alcacerense dizer coisas. O senhor também foi dizer coisas? E então, eu ouvia as pessoas, até que um dia me calhou a mim. Aparece-me lá o meu parente, Balona, um dia bater-me à porta, já estava reformado, a bater-me à porta e dizer, então o que é que se passa? O que se passa é que amanhã à tarde, quase à noite, aí a porta das 6 horas, 5h30, 6 horas, há um programa, Alcácer Convida, e quero que o parente vá lá dizer umas coisas, você, com essa idade, você sabe alguma coisa de Alcácer? Sei alguma coisa de Alcácer? Não sei, Alcácer... Conheço bem Alcácer e conheço pessoas de Alcácer. Quero falar para dizer alguma coisa das pessoas, sou capaz de dizer. Mas depois lembrou-me que eu não havia nada de tempo, tinha lido um jornal que o velho António Galdino tinha emprestado, que era um jornal muito antigo, em que falava dos negros que tinham vindo aqui para a zona do Sado e da vida que eles passaram aqui. E eu estive a ver aquilo, olha, deixa cá ver se eu sou capaz de arranjar uma coisa a este fim. E então, aquilo no Sado, e então começo para dizer assim.
Riçade, riçade, foste navegado tantos e tantos anos. Até por ti marinharam os fenícios, cartagineses e mais tarde romanos, e gentes que vieram de outras paragens, que aqui viveram e morreram ao lado das tuas margens. Até os negros, que lhes chamaram colonos. Estes que os trouxeram das terras de Além-Mar, que os meteram nos navios e às forças os fizeram embarcar, e que lá deixaram os seus parentes e amigos lá no sertão da África. Só lhe ficou a recordação, e aqui para sempre perderam a esperança de lá voltarem. Seres negros humildes, mas sem cultura. Homens e mulheres filhos da amargura, que aqui viveram as suas vidas sempre na escravidão. Nos freguesias de São Mamed e São Romão, falam-se que há registros que provam essa escravatura. O Sado era quase espavoado e com tudo para fazer. Brancos e negros trabalhavam aqui dia e noite, mesmo às vezes sem se verem, e dormiam quase todos juntos em palhotas. Debaixo do teto de colmo se deitavam aquelas almas mortas. Nas noites frias do inverno só tinham a fogueira para se aquecerem. Aqui se esbravaram de terrenos, descobriram nascentes e arranjaram fontes, e tudo faziam com a força dos seus braços. Mal vestidos, seminus e de pé descalços, abriram caminhos e construíram pontes. Construíram barracas, construíram pontes, tornaram-se pastores, dia e noite guardando o gado, apanhando enxames e construíram colmeias, construíram cabanas e montes e duas aldeias, como São Mamed e São Romão do Sado. Em São Romão, nessa freguesia, ainda há poucos anos foi divulgado um registro de uma escrava de nome Maria Maria, que era dessa gente dos colonos. Morreu de estupor em 1822, com 75 anos, e quando faleceu, estarpeada, cega, já nada via. Mesmo depois da escravatura ser abolida em Portugal, ela ainda perdurou em Alcácer do Sal, até mesmo estas nossas recentes gerações. Foi só com o 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas dos Capitões, é que a gente do nosso povo começou a viver menos mal, disse. Muito obrigada a todos. António Paulo, Augusta Paulo, Ondina Vitorino, Rosalina Pinto e Helena Malheiros. Todos de Alcácer do Sal, todos com uma história comum, não, eu não ia dizer isso, uma história que tem muito de comum, mas também tem muito de particular, cada um teve a sua experiência. Agradeço mais uma vez a todos, muito obrigada, foi um gosto.